Eu sou Luciene Godoy, sou uma psicanalista lacaniana e faço uma pesquisa há 15 anos sobre as questões do apaixonamento, que são questões ligadas à dependência do outro ser humano, ao sofrimento da perda de um outro ser humano. Quanto a gente se liga, o quanto a gente sofre. E essa ligação, ela na verdade é muito precoce, ela se manifesta na idade adulta. E o fenômeno do apaixonamento é um fenômeno onde mais aparece a nossa intensa ligação com o outro, a nossa intensa dependência do outro e o nosso sofrimento quando isso se rompe. Tá bom, por quê? Exatamente, né, a pesquisa me conduziu à relação mãe-bebê. Ou seja, quando perdemos o corpo da mãe, é a maior ruptura que um ser humano pôde jamais sentir na sua vida. E essa ruptura, ela é tão abissal, ela é tão grande, que ela deixa no ser humano as marcas de um vazio, que nós chamamos de solidão. E que vazio é esse? É a saída de uma unificação na água, né, no líquido amniótico, onde o corpo era sentido como existindo, e a perda desse líquido e ganhar-se um mundo que é aéreo, é sair de um abraço uterino para um mundo aéreo, para um mundo vazio, para um mundo que é etéreo. Então, esse vazio que a pele não consegue mais sentir, né, o que estava... O abraço, a proteção, o aconchego dentro do útero da mãe, esse vazio, ele é transformado em angústia, ele é assimilado e vira aquele buraco no nosso peito que a gente chama de angústia. Tá bom, tem como amenizar isso, né? Evitar perdas totalmente, jamais, mas amenizar grandemente, sim. É essa a proposta do bebê canguru, da esterogestação, que o ser humano possa, ao nascer, continuar a ter o corpo da mãe através do tato, através da bolsa canguru, que é um semiútero, que é colocada entre o seio. Pode ser a mamãe, pode ser o papai, pode ser vovó, vovô, mas é oferecer o corpo ao bebê para que ele perca gradualmente todas as referências que tinha na barriga da mãe, que é o calor, que são os sons do corpo da mãe, os sons dos batimentos cardíacos. Então, a bolsa canguru é uma proposta de desmame. Desmame do quê? Do leite? Não, desmame do corpo. Do corpo da mãe. Então é um desmame. Lacan diz que o desmame do seio a lactação é um desmame muito conhecido, mas que existe um desmame mais precoce, existe um desmame primitivo, que é o desmame do corpo da mãe, né? Que é quando, ao nascer, perdemos a matriz, perdemos o corpo da matriz. Então, com essa perda desse universo, né? Nós tivemos um primeiro planeta onde a gente viveu, de fato nós temos o planeta água, nós somos do planeta água. E ao perder o planeta água, nós entramos no planeta ar. E nesse planeta ar, ao entrar nele, nós perdemos todas as nossas referências desse primeiro planeta, que a gente pode reaver se mantendo firmemente ligado ainda a esse corpo, nosso primeiro planeta, só que nesse momento na parte externa, que é a pele. E ao perder tudo isso, segundo Lacan, segundo Freud, isso gera uma angústia primitiva. Segundo Winnicott, ele chama de agonia e Lacan chama de mal-estar, né? Mal-estares
desses 6 primeiros meses do ser humano em que ele ainda é incompleto. Não é? Se a fêmea humana pudesse, a pelvis da mulher, pudesse suportar, que é exatamente por isso que o ser humano começou a nascer prematuro, né? Cerca de 250 mil anos atrás, quando o ser humano assumiu a posição bípede, a nossa pelvis foi estreitada e o bebê humano teve que começar a nascer prematuro. Então, somos todos prematuros. Nascemos necessitados ainda de ajuda, alguns órgãos incompletos. Então, a bolsa canguru, ela é mais ou menos como exatamente a bolsa do animalzinho canguru, que serve para quê? Serve para continuar a dar um corpo para o bebê. Serve para continuar a dar partes desse universo que a gente perdeu, e eu reafirmo, sem estarmos prontos para isso. Então, se a gente comparar o bebê humano, né, com outros mamíferos, os mamíferos, geralmente um cavalinho, uma vaca nasce com dente, nasce andando. Então a gente teria que ter mais uns 6, 9 meses de gestação para nascermos com condições melhores de não depender tanto. Então essa dependência, ela é tão grande, né, o desamparo, a fragilidade do bebê humano precisa ser levada em conta. O bebê necessita de mais amparo ainda do que nós lhes damos. O bebê humano precisa de mais amparo do que ele tem na nossa cultura. Que a gente recebe um bebê, a gente dá banho no bebê, a gente enrola o bebê, a gente põe no bercinho. Não. O bebê humano, ele precisa de pele, ele continua precisando de corpo para poder dar conta de não ter corpo. Por quê? Porque o bebê não tem eu. O eu do bebê é a pele. A pele é o sentido mais desenvolvido do bebê. Então, ao dar a pele, nós situamos o bebê. Ele não fica naquele vazio, completamente sem sentido e desconhecido. Ele vai ter corpo e vazio. O que é o desmame? É exatamente isso. Então, a mãe, o bebê ao nascer, ele vai diretamente e continua no corpo da mãe. Ele não sai para o mundo. Ele sai do ventre da mãe e vai para o coração da mãe. É o que eu costumo dizer. Vai para o peito, vai para a pele, vai para essa região que é o coração da mãe. E ele continua. O primeiro mês, muito importante, é o mês que a gente precisa de canguruzar mais intensamente. Então, o bebê dorme fora do canguru. No mais, se ele puder continuar a maior parte do tempo possível na bolsa, é o desejável, né? Os 3 primeiros meses são fundamentais. Então, o que, na verdade, então, essa bolsa promove? Esse semiútero, ele ampara o bebê, ele mantém o bebê em semicondições uterinas, né? Ele tem parcialmente o que ele tinha, ele se desmama do planeta água, ele desmama do corpo da mãe. E quais são os grandes ganhos? É que, não sendo a separação abrupta, ele vai ganhando o mundo paulatinamente, então ele vai fazendo isso, conseguindo assimilar a ausência e a presença, e não uma ausência abrupta que não fica metabolizada, que não fica assimilada e ela vai permanecer em forma de angústia, essa tal de angústia existencial que a gente afirma que o ser humano tem que ter. E nós do bebê canguru afirmamos que não. Nós não temos que ter essa angústia tão gigantesca como a gente tem, né? Teremos angústias muito menores. Mas a angústia que eu gosto de comparar
ao medo da morte, né? Nós falamos tanto que temos medo da morte sem sabermos o que é a morte, né? Ninguém morreu para saber como é que é. A gente sabe o que é perder pessoas queridas, mas morrer a gente não sabe. Aí eu digo, talvez saibamos. Talvez possamos dizer que as agonias que um bebê sofre ao se destacar completamente da mãe, como se fosse um astronauta numa nave mãe que se desprende e fica no ar e fica no espaço, sem conseguir trazer nada para perto de si, sem conseguir ter corpo. Um bebê não tem corpo. Ele vai tendo aos poucos. E então, essa angústia, ela é muito amenizada se o bebê não é submetido a essa perda tão abrupta, a essa violência de uma perda quase total de todas as referências que ele tinha antes. Ele existia de uma forma, ele passa a existir de uma outra forma num outro mundo que ele não existe ainda. Para existir no mundo de ar, não é um processo. E o método canguru, preconizado, né, não só para os bebês prematuros, como para todos os bebês a termo, que também são prematuros, de uma certa ordem, nós precisamos de muito amparo ainda. Então, receber esse amparo, esse cuidado em restabelecer, em manter por algum tempo as condições intrauterinas, é o que nós chamamos de desmame do corpo da mãe. E que Lacan chamava de complexo de desmame o sofrimento desse período dos primeiros 6 meses. Então ele fala do sofrimento dessa incompletude, inclusive biológica, do ser humano, dessa necessidade total do outro. E nós do bebê canguru, através dessa pesquisa de muitos anos, nós damos uma resposta a isso. A nossa resposta, né, a esse sofrimento no qual o ser humano é lançado ao nascer, né? A gente diz perdemos o paraíso, perdemos mesmo, mas a gente pode reaver parte desse paraíso na forma de um semiútero, de uma bolsa canguru. Então a nossa resposta a esse sofrimento chama-se bolsa canguru, chama-se desmame do corpo, restabelecendo por um período ainda para a criança, para o bebê, o recém-nascido, o que ele tinha antes de nascer. Muito bem, então, a esterogestação é uma coisa muito bonita, porque ela é uma gestação familiar. Porque só a mãe pode carregar o bebê na uterogestação. Na esterogestação, a família toda gesta o bebê. Mas já pensou que coisa mais linda? Papai gestando o bebê, papai carregando o bebê numa barriga, se sentindo mãe, né? Pai podendo se sentir mãe. Irmãos adolescentes, quando tem irmãozinhos fazendo canguru, como a gente tem casos. Vovós, vovôs, né? Babá, né? Madrinhas, padrinhos. Então, a esterogestação é um modo de vida, é uma nova maneira de receber o bebê, em que a família toda fica envolvida no cuidado desse bebê. Ele está crescendo, ele está mamando, ele está vivendo tudo que ele viveria no braço. O que ele viveria no braço, carregado, como um pacotinho assim, carregado. Não, ele vive no peito, ele vive parte ainda do corpo. Não é como um objeto carregado, mas como um pedaço ainda do ser humano, um pedaço do corpo da mãe, um pedaço do corpo do adulto. E nesse período, a mãe fica uma mãe de mãos livres, que pode, ao mesmo tempo, ela está oferecendo o corpo ao bebê, o que eu costumo dizer, é um berço vivo. O bebê fica num berço vivo, que se movimenta, que pulsa,
que ama, que conversa, que olha, que interage, e esse bebê vai junto nesse berço, vivendo tudo isso e assimilando tudo isso. Por isso ele vai ser muito mais estimulado, ele vai ser muito mais tocado, ele vai ter muito mais vida, ele vai ter muito mais energia, né? O que um bebê ganha sozinho lá no berço? Né? Crescendo, fazendo as suas sinapses lá, né? Aqui ele faz muito mais, aqui ele liga, aqui ele vive, aqui ele percebe, aqui ele sente cheiro. E a mãe, então, que carrega esse bebê, principalmente nos primeiros dias, costuma ser mais a mãe mesmo, mas o que acontece com essa mãe? A gente vê isso nas mães que fazem canguru, nas nossas pesquisas, como elas se sentem seguras, como elas se sentem empoderadas. Eu conheço uma mãe que canguruza por olhar dentro do olho dela. No hospital, na maternidade, a gente tem várias mães, tem as que canguruzam, tem as que não canguruzam. E eu conheço a mãe que canguruza porque ela olha pra gente com muita segurança. Parece que ela está dizendo assim, olha, eu estou sendo mãe. Eu estou dando para o meu filho aquilo que ele precisa. Elas têm essa convicção. Portanto, uma mãe que canguruza também ela faz um certo luto da perda do filho dentro da barriga. Ela também faz um desmame. Ela também se separa gradualmente do bebê. E, segundo Lacan, né, esse processo de cuidados ao bebê, que a gente chama de maternagem, nesse período, o ser humano satisfaz, né, tem um tipo de satisfação profundo que só se tem nesse momento, que é uma regressão que a gente faz ao cuidar do próprio filho, principalmente ao cuidar de um bebê. A gente se identifica aquele bebê. Então, ao mesmo tempo que a gente é o adulto que cuida daquele bebê, a gente se sente o próprio bebê sendo cuidado. Então, a gente pode, exatamente desse fato, a gente pode dizer que a gente revive, né, a nossa condição de bebê, que entrou no mundo, que perdeu a mãe, só que do ponto de vista daquele que dá, daquele que cuida. Então a gente pode pensar que isso sim promove a restauração de alguma coisa lá de trás, que isso restabelece, que isso coloca alguma coisa dentro da gente. Talvez por isso quantas pessoas dizem, né, que a maternidade foi a experiência mais forte que tiveram na vida. E o que é maternidade? É simplesmente parir e aí parou, acabou naquele momento? Não. Talvez seja mais ainda tudo que aconteça depois do nascimento do bebê. Eu já tive a oportunidade de perguntar às mães, né, qual é a experiência mais forte. Se a emoção maior é carregar o bebê na barriga ou quando o bebê nasce, que você tem o bebê com você. Invariavelmente elas dizem que é ver o bebê, que é tocar o bebê, que é ter o bebê nesse mundo com a gente. Então, esses ganhos que o Lacan chama de reversão de satisfação, ele diz que o adulto que cuida desse bebê tem esse tipo de satisfação, né, eu vou chamar de passar a limpo, de fazer uma revivescência da sua própria condição de bebê, só que agora, eu repito, de um outro ponto de vista, que é sendo um adulto forte, potente, que cuida desse bebê. E, finalmente, dizer que esse modo de maternar, que é a esterogestação, é praticado por um povo esquimó, que se chamam Netslik, é um povo Netslik. Eles praticam essa maternagem pele a pele com seus bebês. Por outro lado, existe um outro povo que são os Mundugumô de Nova Guiné, que são povos de uma região ribeirinha e que eram antropófagos. No século passado, eles foram descobertos na década de 30 e extremamente belicosos, extremamente agressivos entre si e com os demais. E os Netslik, que têm uma maternagem
extremamente calorosa e próxima do corpo, são povos extremamente amigos, equilibrados, que não têm manifestações de medos, pavores infundados, são muito seguros, têm uma habilidade motora incomum para o ser humano, muito superior. Os pesquisadores dizem que é algo inacreditável. O seu equilíbrio motor, o seu equilíbrio emocional, a sua abertura para a vida, e as relações amistosas, relações sociais extremamente amistosas. É um povo amoroso, pacífico, feliz, brinca, canta, tem uma vida de comunidade extremamente prazerosa e de muitos encontros. Os Mundurucumoro, o contrário, eles se matam, eles brigam entre si, famílias, casais, são marcados por muita violência. E qual é o tipo de maternagem que eles fazem? Fora da pele. Eles carregam os bebês em sacolas na mão, penduram as sacolas, os bebês ficam lá, mínimo contato de pele. Então a gente pode pensar no alcance social da esterogestação, da maternagem canguru. Um alcance social que é a construção de um mundo com pessoas menos sofridas, com pessoas menos angustiadas, ou seja, com pessoas mais felizes, mais seguras, mais abertas, mais criativas, mais alegres. Um mundo, de fato, em que as pessoas usufruam mais umas das outras. Um mundo em que as pessoas, por terem mais segurança, exatamente não veem o outro como inimigo. Então, a maternagem canguru, a esterogestação produz isso? O povo Netsilik está aí para nos comprovar que sim. O povo Mundurucumoro também está aí para nos provar que sim. Então, a gente pode falar do canguru, podemos falar da esterogestação como um método de maternar, de receber o bebê no mundo, que tem alcances fisiológicos, porque um bebê canguruzado não tem refluxo, respira muito melhor, né? Tem o tônus muscular acionado muito mais vezes, tem estímulos, né? Estímulos enormes, estímulos sensoriais que vai desenvolver muito mais rapidamente a cognição, e estímulos afetivos, né? Ele tem um corpo no qual se ancorar ainda por um tempo até poder se soltar. Então tem ganhos fisiológicos, tem ganhos psicológicos, tem ganhos sociais. Agora, agradecer, né, a possibilidade que o Congresso Nascer Melhor está oferecendo à ONG Bebê Canguru de poder passar a sua mensagem, de dizer para vocês, né, o que a gente sabe, o que a gente está desenvolvendo e o que a gente está compartilhando. E agradecer o confirmar, né, a nossa parceria, né, uma parceria que não é simplesmente num congresso, mas uma parceria de posição no mundo, de ideias, porque o parto humanizado é o começo da esterogestação, né? Então, a esterogestação é a continuidade de um parto, é a continuidade do que foi antes, né, da vida intrauterina. Então, somos parceiros de ideias, somos parceiros de causa e somos parceiros de desejo de ter um mundo em que o ser humano é muito mais valorizado.